está nos acompanhando pelo Instagram, seja bem-vindo também. Estamos iniciando o momento da palavra. Nosso texto de hoje está lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Vamos ler juntos? Todos que estão aqui no presencial já acharam, né? Vamos ler juntos. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Amém? Sente no seu lugar. Glória a Deus. Queridos, eu não sei quantos já haviam lido esse texto. Alguém já tinha lido esse texto? Amém? Esse texto, queridos, da palavra do Senhor, ele é um texto muito interessante porque ele nos mostra a preocupação do escritor do livro de Hebreus. E eu peço que você se atente, não se distraia. A preocupação do escritor no livro de Hebreus quando ele exorta aquela comunidade, dizendo assim: olha, pelo tempo que vocês têm de fé, de caminhada, vocês já deveriam ser mestres, mas eu ainda tenho que alimentá-los com o alimento de bebê, não de maturidade, de homem, de mulher espiritual, mas ainda alimento de bebê. E ele esboça essa desabafo, eu acredito. E essa manhã Deus ele trouxe algo especial para nós compartilharmos, nós como igreja, porque essa palavra ela não é só para você, ela é para mim também. Eu costumo dizer que desde que eu entreguei a minha vida para Jesus, que tem, eu acho que esse ano eu vou fazer 20 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus, ou 20, acho que é 20 anos, se eu não me engano. Então tem 19 anos de convertida. E desde que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tenho observado dois fenômenos muito interessantes acontecerem. Primeiro, eu observo algumas pessoas que elas entregam a sua vida para Jesus. Eu creio que você também já deve ter observado a mesma coisa que eu. Elas entregam a sua vida para Jesus e no meio do caminho elas vão ficando. Quem conhece alguém assim? Às vezes a gente vê aquela pessoa com tanta alegria, entrega a sua vida para Jesus. Quantas pessoas eu já tive a oportunidade de conviver nessa caminhada cristã, e eu imagino que você também, que entrega a sua vida para Jesus, começa muito bem, vai se envolvendo, vai sendo às vezes batizado no Espírito Santo, vai tendo a sua vida transformada, mas por alguns motivos essas pessoas vão decaindo da fé. E elas vão deixando de seguir o processo natural que alguém que entrega a vida para Jesus precisa seguir, que é o processo de maturidade espiritual. É o processo de todos os dias você se tornar mais parecido com Jesus. Quantos querem ser mais parecidos com Jesus? Todos os dias. Esse é o nosso objetivo. Todos os dias. As pessoas olharem para nós, ou nós mesmos olharmos para nós e falarmos assim: hoje eu estou mais parecida com Jesus. Apesar dos meus defeitos, apesar das minhas falhas, mas cada dia eu estou caminhando para mais próximo de Jesus. Cada dia eu estou caminhando para mais para o centro da vontade do Pai. Quantos querem viver isso? Amém? Então nós vemos isso, na minha caminhada eu já vi isso muitas vezes. Emerson, irmão Jerônimo que ele chamou ele? Na minha caminhada com Jesus eu já vi isso acontecer muitas vezes. Olhe para cá, não se distraia. Quantas pessoas, queridos, eu já conheci, nessa igreja inclusive, nessa igreja aqui, que participou de vigílias conosco. Pessoas que eram usadas pelo Espírito Santo e que hoje estão distantes do caminho do Senhor. E que hoje, se eu encontrar essas pessoas em algum lugar, talvez elas nem pareçam mais aquilo que um dia elas foram. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, é esperado que todos os dias nós caminhemos em maturidade e fé. Amém? Por outro lado, também existem pessoas que eu conheci na minha caminhada que cada vez mais elas foram progredindo na fé. Existem pessoas que eu conheci lá atrás que hoje em dia são pastores, são missionários, são ganhadores de almas, são pessoas que têm um impacto imenso no reino de Deus, e isso alegra muito o nosso coração. E por que eu estou compartilhando isso com você, queridos? Porque isso que eu estou relatando para você, de inconstância na fé, de pessoas que ficaram pelo meio do caminho, não é um privilégio somente, entre aspas, né? Um privilégio, aqui sendo irônica, somente da nossa geração. Desde a época, lá da igreja primitiva, o escritor do livro de Hebreus já falou assim: olha, eu queria que vocês já fossem maduros na fé. Eu queria que vocês já estivessem recebendo alimento sólido, mas vocês ainda estão recebendo o alimento de bebê espiritual, vocês ainda precisam de leite, vocês não conseguem se alimentar de um alimento sólido. Então isso não é privilégio nosso, isso já acontecia.
ele já demonstrava sua preocupação com os irmãos na fé. Ele disse assim: vocês já deveriam ser mestres. Ou seja, pelo tempo cronológico de salvação, eles já estavam no tempo de serem uma árvore frutífera. Amém ou não amém? No tempo cronológico de salvação, eles já tinham tempo de ser pessoas que estão produzindo frutos, pessoas que são cheias do Espírito Santo, pessoas que estão fazendo a diferença, causando um impacto espiritual onde eles estão. Mas o escritor de Hebreus fala assim: eu sinto muito por vocês, porque vocês ainda não estão vivendo isso. Vocês já deveriam estar vivendo isso, mas vocês não estão vivendo isso. Eles ainda não eram crentes maduros, crentes frutíferos. E eu quero essa manhã, um tema da nossa palavra, eu já vou comentar com você, vou segurar um pouquinho, mas eu quero nessa manhã, na verdade, compartilhar uma essência com você. Existe um tempo, diga para a pessoa do seu lado, diga assim, se tiver alguém do seu lado, obviamente. Existe um tempo de frutificação para todos nós. Amém? Deus tem preparado um tempo de frutificação para todos nós. Preste atenção. Existe um texto lá em Lucas, capítulo 13, versículo 6. Eu vou até pedir para colocar, se for possível, no telão, para nós lermos. Lucas, capítulo 13, versículo 6. Diz assim, eu vou ler, e quando aparecer vocês acompanham. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela, e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não der, corte-a. Olha para cá rapidinho, presta atenção, não tem problema, já colocaram? Senão não tem problema. Era Lucas 13:6, depois você pode ver a referência. Olha para cá, não se desatente, nem olhe mais para cá para a tela, olha para cá. Jesus contou a parábola de uma figueira, de uma videira, e essa figueira, estéril, ela era uma figueira que foi plantada e que aquele que plantou, o agricultor, ele olhou para ela e, tendo passado o tempo, ele foi lá procurar aquilo que naturalmente uma planta dá. O que uma planta dá, gente? Frutos, né? Então, no tempo certo da colheita, ele foi lá. Deixa eu ver se essa figueira tem frutos. E no momento que ele foi lá ver se tem frutos, ela não tinha. E passou mais um tempo, ele teve paciência, e ele cuidou. E então não encontrou frutos de novo, até que chegou um momento que ele falou assim: olha, é o seguinte, eu vou cortar essa figueira, porque ela não produz fruto. No tempo certo ela não brota, ela não faz aquilo que é esperado dela. E então, uma pessoa fala para ele, que representa Cristo aqui para nós, diz assim: olha, deixe ela mais 1 ano, mais um pouquinho de tempo, que agora eu vou adubar, eu vou cuidar. E se com 1 ano você voltar, ela não tiver frutos, aí você corta. Essa parábola, ela ensina para mim e para você, todos nós que estamos aqui, de que existe um tempo de frutificação para todos nós. Deus espera que todo cristão que nasce em Cristo, ele cresça e ele se reproduza. Deus espera que todo cristão seja alguém responsável no seu reino. Não seja um mero ouvinte da palavra, alguém que vem para o culto, ouve a palavra, mas parece que não é com essa pessoa. Não, essa palavra, querida, ela é para mim e ela é para você. Um dia também na minha caminhada com Jesus, lá atrás, quando eu vinha para a igreja, assim como você também está vindo, e eu via a palavra, algumas coisas eu ainda não entendia. No início da minha fé, eu ficava assim: mas esse negócio de ganhar almas, acho que isso não é para mim. Esse negócio de envolvimento, de participação, de ser alguém ativo, não é para mim. Mas conforme eu fui congregando, por isso que congregar é tão importante. Conforme eu fui sendo exortada pelo nosso pastor, conforme eu fui me envolvendo numa célula, o Espírito Santo começou a produzir em mim um desejo de querer fazer algo para o Senhor, ainda que eu me sentisse incapaz. O desejo de querer retribuir tudo aquilo que Deus tem feito por mim. Precisa existir esse desejo no nosso coração. Eu não posso somente vir para a igreja, ouvir uma palavra e pensar assim: não é comigo, eu só fui lá, eu recebi, ótimo, eu estou abençoada, a minha semana será abençoada. Não, eu preciso entender que existe um tempo de frutificação para mim e para você. E que o risco de nós não frutificarmos no tempo esperado é que nós podemos ser cortados. Jesus, quando proferiu essa parábola aqui, queridos, ele estava falando diante de vários fariseus, vários religiosos da sua época. Por quê? Porque eles se achavam videiras frutíferas, eles se achavam árvores frondosas, mas a verdade, Jesus via neles o quê? Infertilidade.
E ainda que eles se achassem os mais importantes, os mais preparados, os mais capacitados, Jesus estava falando: olha, se vocês não produzirem frutos que se esperem de vocês, vocês serão cortados. E isso é muito triste, sim ou não? É muito triste. Jesus ter nos plantado, nós termos crescido espiritualmente e a gente nunca chega no nível de maturidade para produzir frutos para o Senhor, frutos que permanecem. Deus, Ele é longânimo, sim ou não, queridos? Deus é longânimo, sim ou não? Ele é paciente? Sim. Deus é longânimo, Deus é paciente, mas nunca se esqueça que Deus é justo. Existem pessoas que elas confundem longanimidade de Deus com impunidade. Ah, não, eu posso continuar do jeito que eu estou, o tempo que for, Deus está tendo paciência comigo, Ele vai sempre ter paciência. Não, queridos, existe um tempo no qual o Senhor prestará contas com cada um de nós. Quem está entendendo? Isso é muito sério, querido, isso é muito sério. Deus tem paciência conosco, às vezes a gente interpreta de uma forma errada, a gente pensa assim: não, é porque Deus é conivente com a forma de vida que eu escolhi viver. Não, é porque Deus é paciente, Deus é longânimo, Deus dá tempo. Na parábola que nós lemos nos mostra que o dono daquela figueira deu tempo para que ela frutificasse. Ele foi e voltou, não frutificou, ele foi e voltou, não frutificou, ele deu mais uma oportunidade. Deus sempre nos dá a oportunidade de frutificação, mas existe algo que nós precisamos fazer. Sabe o que é? Corresponder. Existem coisas que nem o Espírito Santo vai fazer por nós. Você está entendendo? Ele pode fazer? Pode, Ele é todo poderoso, mas existem coisas que nem o próprio Deus fará por nós. E sabe o que é? Corresponder. Ele está lá adubando a terra, Ele está lá preparando, Ele está criando o cenário para que haja frutificação. Mas se eu, como alguém plantada no Senhor, não correspondo àquilo que o Senhor está esperando de mim, vai chegar a hora que eu serei cortada. E isso deve nos gerar temor no nosso coração. Nessa parábola, então, fica claro que Deus ele tem paciência, mas se não houver correspondência, nós seremos cortados. Todos nós estamos no mesmo pacote. Querido, nosso tema de hoje, então, quero que você repita esse tema, diga assim, diga para a pessoa do seu lado: seja responsável com você. Hoje eu quero falar para você, nesses poucos minutos que nós temos, que eu não costumo demorar muito na pregação, eu quero dizer para você que você é o maior responsável espiritual pela sua vida. Amém? Existem pessoas que acham que o maior responsável espiritual pela sua vida é a sua mulher. Não é. É o seu marido, não é o seu marido. Ah, não, mas deve ser o meu pastor, a minha pastora. Também não são os seus pastores os seus maiores responsáveis. O maior responsável pela sua vida espiritual deve ser você mesmo. É muito fácil terceirizar a minha vida espiritual. É muito fácil eu depender da oração dos outros, eu depender da intercessão dos outros. Quantas pessoas que eu já conheci que tem uma mãe cristã, uma pessoa de oração de repente, ou uma avó, ou um pai, ou alguém da família que é um referencial de oração, e essa pessoa se escora na espiritualidade desse, como se a salvação desse fosse passar para o outro por osmose. Você está entendendo? Não vai. A salvação é individual. Essa pessoa pode orar por você, pode clamar por você, pode fazer propósito por você, mas se você não tomar uma decisão pessoal, nada vai acontecer. Deus não é o maior responsável por você, Ele cuida de você, Ele te deu o Espírito Santo, mas Ele espera que você corresponda àquilo que Ele está fazendo. Quantos creem que o Espírito Santo de Deus está agindo na minha e na sua vida? Então Ele já está fazendo a parte dele, agora somos nós, agora é a nossa atitude. Um outro texto, queridos, que eu acho muito interessante, que eu quero colocar aqui no telão, Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Eu quero que você leia comigo. É um outro texto interessante, parecido com o do livro de Hebreus, que reflete de novo a preocupação, nesse caso aqui, do coração de Paulo com a igreja que foi implantada lá nos Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 1, diz assim: ó insensatos Gálatas, olha só o que Paulo está falando para aquela comunidade, que ele mesmo gerou. Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vocês: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, olha o que ele fala, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora na carne. Olha só, eu fico imaginando, irmãos, a preocupação de Paulo com as igrejas que foram sendo geradas a partir dele. Se você for ler as cartas de Paulo no Novo Testamento, tem muito puxão de orelha, né, de Paulo. Ele puxa a orelha da igreja de Corinto, ele puxa a orelha da igreja dos Efésios, dos Gálatas. E aqui dos Gálatas ele fala assim: ó insensatos Gálatas, como é que vocês começaram pelo Espírito? Como é que vocês começaram bem? Como é que vocês começaram avivados e agora vocês estão se distanciando da fé? E isso nos mostra que é possível com que eu e você nos distanciemos da fé. É possível com que você esteja dentro da igreja e longe de Deus. É possível com que você, como Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. É possível isso acontecer se nós não formos responsáveis pela nossa própria vida espiritual. Então a minha pergunta para você e para mim mesma é: como nós temos cuidado da nossa vida espiritual durante a semana? Você está se congregando fielmente? Você está sendo alguém que é um instrumento? Onde você para, você comunica Jesus? Você tem um testemunho cristão? Você tem um comportamento que reflete a Cristo? Você se enche das coisas de Deus? Ou você está se enchendo das coisas do mundo? Porque isso vai refletir como nós seremos, como será a nossa vida diante do Senhor. Eu não esqueço de um exemplo que eu vi há muitos anos atrás em um livro, que ele dava o exemplo de uma xícara de café. E ele dizia que aquela xícara de café representava eu e você. E o café é como se fosse quando a gente é cheio do Espírito, sabe? Que a gente está ali transbordando da presença de Deus. E lá no livro ele perguntava o seguinte, ele falava assim: como é que você tem cuidado daquilo que Deus depositou sobre você durante a semana? E ele usava essa ilustração para dizer que uma pessoa, ela ia com muito cuidado segurando a sua xícara para não deixar nenhuma gotinha de café cair. Mas existem outras pessoas que não, elas pegam a xícara de café. Quem já viu, quem conhece alguém estabanado? Como é que a pessoa estabanada faz? Ela vai pegar aquele copo, café, e ela vai andar assim de um jeito, quando vê, já era. E ela fala assim: opa, perdi o café, gastou, desculpa. Às vezes é assim que nós nos comportamos com a nossa vida espiritual. A gente quase fala assim: Espírito Santo, desculpa, foi mal. Mas a verdade é que a gente não cuidou daquilo que Deus depositou em nós, que é o Espírito Santo. Amém? Se existe algo mais precioso na face da terra, é o Espírito Santo que está sobre você. Não perca, não apague, não entristeça por nada nessa vida. Nem pelo seu marido, nem pelo seu trabalho, nem por nada que você possa imaginar. Nada compensa nós perdermos ou entristecermos o Espírito Santo. E a reflexão, queridos, que eu faço essa manhã com todos nós, eu não estou falando para você, eu estou me incluindo nisso, assim como você. Eu também preciso vigiar minha vida espiritual. A reflexão que eu faço para todos nós é: até quando nós vamos começar bem e terminar mal? Até quando? A gente vai viver a vida espiritual assim, que nem uma montanha russa com o Senhor. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não quer saber de Deus. Tem dia que a gente está forte, tem dia que a gente está blasfemando, tem dia que a gente está declarando fé, tem dia que a gente está com raiva de todo mundo, que a gente não quer nem ir para a igreja. Até quando nós vamos viver uma vida assim? Você sabe quem é a pessoa que se alegra quando você vive essa montanha russa espiritual? O diabo. Ele se alegra com isso. Porque alguém que vive isso daqui não vive uma constância, não vive uma crescente. E alguém que não vive uma crescente, querido, essa pessoa se perde no caminho, ela se atrasa, ela se atrapalha. Imagine você que você tem que chegar desse ponto até esse ponto. Pouca distância, na verdade. Se você vier em linha reta, quem concorda comigo que você chega mais rápido? Sim ou não? Agora, se você faz um zigue-zague, vai lá fora, volta, vai lá fora, volta, vai lá fora, volta. Existem pessoas que estão vivendo assim na sua vida espiritual. Elas entregaram a sua vida para Jesus, mas elas não estão todos os dias crescendo com Jesus. E elas estão atrasadas no seu tempo de frutificação. Elas estão igual o povo lá no deserto. 40 anos, era para ser 40 dias. Mas eles ficaram 40 anos dando círculos no deserto, dando voltas no deserto, morrendo no deserto, porque eles não atentaram para a voz do Espírito Santo. Quem está entendendo? Amém? O diabo é que tem alegria então de ver pessoas dentro da igreja e longe de Deus. E existem pessoas que estão aqui, mas o seu coração está distante do Senhor. E eu quero lhe perguntar, aliás, eu quero compartilhar com você algo.
Por que eu acredito que muitas pessoas estão morrendo espiritualmente nesse momento? Primeiro, porque eles estão transferindo a responsabilidade do alimento espiritual que é deles para o outro. Lembra que eu falei para você? Por que muita gente está morrendo espiritualmente? Muitas pessoas que eu conheci na minha caminhada, que era uma bênção de Deus. E quando eu vejo hoje, eu fico assim, meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Um dos motivos, preste atenção, porque isso pode servir para você. Um dos motivos pelo qual muitas pessoas têm morrido espiritualmente é porque elas estão transferindo a sua responsabilidade para os outros. Ah, é o meu pastor que não está me alimentando direito, é meu líder de célula que não está cuidando bem de mim, é minha mulher que não está orando como deveria por mim, é meu marido que não tem sido um exemplo de sacerdote nessa casa. E a gente começa a transferir para o outro a responsabilidade que é, nossa, é minha responsabilidade. Quer dizer que se o meu esposo não ora por mim, eu estou justificada de não ter uma vida de oração. O que você acha? Quer dizer que se a minha mãe não ora por mim, eu estou justificada de ser uma pessoa que está longe dos caminhos do Senhor? Claro que não, porque o Espírito Santo foi derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida. E Ele vai nos ajudar se nós quisermos. Segundo motivo, porque essas pessoas não estão enxergando a prioridade que isso deveria ter na sua vida espiritual. Então a vida espiritual sempre fica em último plano. Primeiro lugar é o trabalho, segundo lugar é sei lá o quê, e assim por diante. Mas a vida espiritual vai ficar lá em último lugar na vida dela. Por não entender a importância de sermos pessoas que nos alimentam espiritualmente. Nós somos, quem estava na escola bíblica terça-feira? Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Quando nós achamos que é só corpo, é só alma, as emoções, a gente vai esquecer que o principal é o espírito. E se você não cuida do seu espírito, sabe o que acontece? O espírito morre e se desconecta do Pai. E aí vem a frieza espiritual. E aí a gente já não consegue mais ter força para buscar a Deus, porque a gente está desconectado espiritualmente do Pai. Amém? Quando eu não entendo a prioridade de alimentar meu espírito, eu vou ser uma pessoa fraca espiritualmente o tempo todo. As coisas vão acontecer e eu nunca vou chegar no momento de falar assim, Senhor, usa-me. Usa-me, porque eu creio que a tua autoridade está sobre a minha vida. Não, eu vou ser sempre aquela pessoa que está dependendo dos outros, porque eu mesma não me alimento. Eu mesma não cuido da minha vida espiritual. Eu mesma não oro diariamente, não medito nas Escrituras. Como é que eu cuido da minha vida espiritual, queridos irmãos? Tendo a minha vida com Deus particular, independente da igreja. E eu não estou dizendo para você que você será independente. Eu estou falando que é um plus. Você deve orar na igreja, sim ou não? Sim. Congregar é princípio bíblico. Lá no livro de Hebreus fala sobre isso. Não vos deixem de se congregar, como é costume de alguns. Congregar faz parte da maturidade da nossa fé. Porém, eu não posso achar que eu só me alimento espiritualmente aqui. Eu preciso todos os dias, crie esse hábito. Peça ajuda ao Espírito Santo, se você ainda não tem esse hábito. Todos os dias se alimente da palavra. Todos os dias ore. Todos os dias tenha um tempo de busca do Espírito Santo. Todos os dias peça auxílio do Espírito Santo. Não como algo que é um acidente, algo rápido, mas algo que você dedique tempo. Amém? Quem está entendendo? Todos os dias, querido. Se nós não fizermos isso, não tem jeito. Nossos músculos espirituais jamais vão crescer. Se você não vai todo dia para a academia, não é assim? E você faz o seu exercício correto, você pode passar 10 anos. Imagina uma pessoa 10 anos inconstante. Eu vou na segunda, passo a semana toda, não vai. Passo 2 meses, eu estou matriculada há 10 anos. Você vai olhar para mim 10 anos depois, diferença nenhuma vai ter. Pelo contrário, vou estar pior. Porque o nosso corpo ele vai deteriorando. Esse é o que acontece. Amém ou não amém? A mesma coisa com a nossa vida espiritual. Não é tempo de igreja que faz diferença na vida de ninguém. Eu tenho tanto tempo de que eu aceitei Jesus. Você pode ter 20 anos, 30 anos, 50 anos. Se você não desenvolver maturidade espiritual, você vai sempre ser um bebê espiritual. Vai sempre ser fraco. Você quer ser fraco? Não, né? Eu também não. Eu quero que o Senhor olhe para mim e Ele possa falar assim, entra, serva, venha, porque você fez aquilo que eu esperei que você fizesse, porque você produziu frutos no tempo que você deveria produzir. Amém? É isso que nós queremos, agradar o coração do Senhor. Então precisamos congregar, precisamos jejuar, precisamos ter hábitos espirituais, senão a nossa vida sempre vai ser frágil. Queridos, eu falei na terça-feira que foi a nossa escola, inclusive eu tenho sentido a falta de muitas pessoas na escola, viu? Mas eu falei na terça-feira na nossa escola, eu disse assim, gente,
nós não temos uma igreja com uma agenda de segunda a segunda, não é verdade? Diferente de muitas igrejas que tem culto de manhã, de tarde, de noite, nós temos uma visão diferente. Nós temos uma visão una, familiar. O que significa isso? Presta atenção. Nós não valorizamos estar aqui, por exemplo, eu, irmão Jerônimo, de noite está outra turma e na terça tem outra turma. Não, nós queremos uma igreja que caminha juntos, nos mesmos momentos, nos mesmos ambientes, nas mesmas programações. Nós valorizamos isso. Então nós decidimos enxugar a agenda da igreja para que todos possam estar juntos, e não para que eu fique escolhendo, eu vou na terça, mas não vou na sexta, mas eu não vou no domingo, não. É uma agenda enxuta que você pode estar congregando em comunhão. E aí eu falei isso na terça-feira, eu falei, gente, se você não vier na terça, que é a escola, você só vai estar aqui na sexta do discipulado. Ou então você vai estar na sua célula, que é adulto, na quarta, ou nos jovens no sábado. Mas fica um abismo. Deixar de se congregar é prejudicial para a nossa fé, querido. Nós precisamos ser responsáveis por nós. Sabe, quando eu comecei a amadurecer na minha fé, para mim, algo assim que foi essencial para o amadurecimento da minha fé, foi ter começado a congregar fielmente. Para mim foi o início de tudo. Porque quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu ainda não congregava fielmente. Uma vez ou outra. Aí eu comecei a congregar, eu comecei a buscar o Senhor, eu comecei a me envolver nas células. A minha vida espiritual começou a melhorar. E sabe que depois melhorou ainda mais a minha vida espiritual? Quando eu fiz um voto com Deus, eu falei, Senhor, todos os dias eu vou ter um mínimo tempo de oração. Todos os dias, pelo menos 1 hora de oração. E pelo menos na época que eu fiz um voto de 2 capítulos da Bíblia. Pelo menos 2 capítulos da Bíblia. Todos os dias, não importa se eu estou cansada, se eu estou estressada, se eu estou com raiva, não importa o que aconteça. Todos os dias eu vou ter um tempo de oração de pelo menos 1 hora. E eu vou ler no mínimo 2 capítulos. Eu lembro que eu fiz esse voto, olha, muitos anos atrás. E desde que eu fiz esse voto com Deus, a minha vida espiritual não foi mais a mesma. E todo dia eu tinha vontade de orar? Não. E todo dia eu tinha assunto para orar? Também não. Mas todo dia eu estava lá no meu lugar de oração. Senhor, eu não tenho hoje nem o que falar para o Senhor, mas eu estou aqui. E naquele momento eu começava a cantar louvores para Deus, porque eu não tinha nem assunto. Tem dia que a gente não tem assunto com Deus. Mas mesmo assim eu estava lá. E quando eu começava a cantar louvores, eu começava a buscar o Senhor, o Espírito Santo vinha. E muitas vezes eu fui renovada nos momentos mais improváveis. Amém. Queridos, então eu quero praticamente encerrar essa palavra dizendo para você, você é responsável por você. Você é responsável por cultivar uma vida de oração. Você é responsável por amar a palavra de Deus. Hoje em dia, queridos, eu posso dizer para vocês, eu amo ler a palavra de Deus. Todos os dias eu leio. Eu ganhei agora do pastor uma Bíblia que eu amei, que eu nem trouxe ela hoje, uma Bíblia que mostra o contexto histórico da igreja primitiva, de toda a Bíblia, na verdade, do Antigo e Novo Testamento. Muito legal. Acho que eu falei, amor, de todas as Bíblias que eu já tive, essa é meu xodó, essa é que eu mais amei, de todas. Muito legal. E aí todo dia eu vou lá e me debruço, eu estudo nela e eu saio fortalecida na minha fé. Agora, queridos, só para a gente encerrar, preste atenção, é natural nós estarmos com ansiedade, com depressão, querendo desistir, vivendo uma vida infeliz quando nós não estamos cultivando esses hábitos. É natural, é esperado, porque a carne luta contra o espírito luta contra a carne. E eu quero encerrar trazendo um conselho para mim e para você. Não é mais tempo de desperdiçar tempo. Amém? Quando nós entendemos que existe uma urgência do céu, hoje, nesse exato momento, existem pessoas que estão se perdendo. E você não foi chamado somente para ser ouvinte da palavra, você foi chamado para ser uma árvore frutífera. Amém? Se existem pessoas se perdendo, e o próprio Jesus disse, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, significa que muitos estão com os braços cruzados, negligenciando o seu trabalho no reino de Deus. Muitos. E quando você e eu entendemos que pessoas estão se perdendo e o sangue delas será cobrado de nós, porque nós não estamos sequer sendo responsáveis conosco. Já pensou o que é isso, irmão Jerônimo? Se eu não estou sendo responsável nem comigo mesma, como é que é esperado que eu tenha responsabilidade com o outro? Não tem como. Primeiro passo para você ser uma árvore frutífera é você começar a ser responsável com você mesmo. É você começar a ser alguém de oração, você começar a ser alguém que profetiza sobre a tua casa. É começar alguém que tem um bom testemunho onde quer que você vá. É começar a congregar fielmente. Esse é o primeiro passo para você ser uma árvore frutífera. O resto é consequência.
O resto é questão de tempo, é plantio e colheita. Se nós não conseguimos ser diligentes, nem conosco mesmo, como que nós vamos fazer a obra que Deus nos confiou? Amém? Essa é a reflexão que o Espírito Santo ele trouxe ao nosso coração nessa manhã. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar juntos. Eu quero ungir você. Eu quero pedir... O pastor está por aí, Kennedy? Então, pedir ajuda do Kennedy aqui, tá, Kennedy? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero, nesse momento eu vou liberar uma oração sobre você. E o Kennedy ele vai me ungir. E eu quero fazer uma oração muito específica. De que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. De que o Espírito Santo nos ajude a desenvolver maturidade espiritual. Feche os seus olhos nesse momento, nós já vamos orar, daqui a pouco já estamos encerrando o culto. Senhor Espírito Santo, eu quero te apresentar a vida de cada pessoa que está aqui, daquelas pessoas também que estão pela live acompanhando conosco, Pai, esse é o momento de oração da fé. Meu Deus, toca agora, Pai, no mais profundo desse coração. Espírito Santo, eu não tenho capacidade de convencer ninguém, mas quando eu entendo que é o Teu Espírito Santo que está clamando por uma igreja vencedora, uma igreja que é um exército nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus, levanta o exército do Deus vivo nesse lugar, levanta pessoas maduras, pessoas responsáveis, pessoas que valorizam a sua igreja local, que congregam fielmente, que tiram tempo de qualidade diária contigo, que amam a Tua palavra, que amam a Tua presença. Levanta essas pessoas desse lugar, Espírito Santo, para que através dessas pessoas muitas outras sejam tocadas, muitas vidas sejam alcançadas, porque uma ovelha sadia, ela gera cria, ela gera frutos. Uma árvore cuidada, ela produz muitos frutos. Pai, em nome de Jesus, essa é a nossa oração nessa manhã, Espírito Santo. Levanta-te em cada coração, convence cada coração, desperta cada coração. Que essa semana nós possamos ter atitude de fé, que essa semana nós possamos iniciar um voto com o Senhor, que nós possamos entender que nós é que somos responsáveis, Senhor. O Teu Espírito nos ajuda, mas nós é que somos responsáveis por corresponder ao que o Senhor já faz na nossa vida. Nós é que somos responsáveis pela nossa vida de oração. Não uma vida de oração medíocre, porque talvez alguns de nós já tenhamos vida de oração, mas é tão insuficiente que nós ainda somos bebês da fé. Nos faz ter uma vida, Senhor, alicerçada em Ti. Nos faz valorizar a Tua companhia, nos faz ser pessoas de revelação, de profundo entendimento, de sabedoria, Pai. Nos faz ser pessoas que nos move, Senhor, no sobrenatural. Nos faz ser pessoas usadas nos dons, nos prodígios, nos milagres. Nos faz ser pessoas que têm discernimento de espíritos, Senhor. Em nome de Jesus, desenvolve o dom que está sendo derramado sobre a Tua igreja. Desenvolve o dom que cada um já recebeu do Senhor, para que nós sejamos úteis no corpo de Cristo, para que nós não somente queremos, Senhor, nos alimentar, mas nós queremos ser pessoas que transbordem, alcance a nossa família, alcance os nossos filhos, alcance os nossos vizinhos, alcance as pessoas que estão à nossa volta. Desperta em nós, Senhor, esse coração abnegado, esse coração disposto a renunciar. Se tem algo em nós, Pai, que tem competido com o Senhor, nós queremos renunciar essa manhã. Existe algo em nós que tem nos afastado da Tua presença. Nós queremos renunciar essa manhã. Em nome de Jesus, desperta o nosso coração. Tira todo espírito de frieza espiritual do nosso meio, toda meninice, toda fraqueza, todo tipo, Senhor, de imaturidade espiritual, cai por terra em nome de Jesus. Toda cegueira espiritual, toda prisão das trevas, toda preocupação excessiva com as coisas desse mundo, tira agora do nosso coração. Nos dá um coração segundo o Teu coração, como Davi teve. Nos dá um coração decidido a fazer a Tua vontade, obstinado a Te agradar. Nos dá um coração que quer, Senhor, retribuir o que o Senhor tem feito. Um coração grato ao Senhor. Não um coração medíocre, Pai, mas um coração alicerçado. Produz agora no coração de cada uma dessas pessoas, daqueles também que estão acompanhando pela live. Produz agora um amor pela Tua palavra, Senhor. Produz o desejo pela Tua presença. Começa agora a produzir o anseio de estar na Tua presença. Pai querido, nós queremos acordar de manhã e o nosso coração está ansiando pela Tua
tua presença. Pai, que quando nós nos sentarmos na tua presença e nós tirarmos o nosso tempo de oração, nós possamos suspirar e dizer assim: ai Senhor, não existe melhor lugar para estar. Não existe momento mais prazeroso no meu dia do que estar na tua presença, do que desfrutar da tua companhia. Não existe nada mais gostoso do que desfrutar da paz que excede todo entendimento, do que ter o teu Espírito Santo sobre a minha vida. Senhor, produz esse desejo nesse coração, nos nossos corações. Produz em nós, Senhor, responsabilidade espiritual. Produz em nós, Senhor, zelo pela tua presença, amor por ti. Nos faça despertar, ó Espírito Santo, desperta agora. Toca, Senhor, onde só o Senhor pode tocar. Começa agora a despertar aqueles que estão à distância, aqueles que não puderam estar presentes, aqueles que estão nesse lugar. Começa agora, Espírito Santo, a tocar, porque o Senhor é Deus poderoso. O Senhor me tocou também um dia, o Senhor trouxe despertamento sobre mim, e eu creio que o mesmo Espírito está nesse lugar. Produz despertamento no meio da tua igreja, produz avivamento no meio da tua igreja, produz desejo, amor, zelo pela tua presença. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, Senhor, por cada pessoa, nós clamamos por cada vida. E nós declaramos, Pai, seja liberado o teu Espírito. Seja liberado o teu Espírito, Senhor, o teu convencimento no meio das pessoas. Que cada um de nós, Senhor, possamos, Senhor, terminar essa reunião, esse culto, e nós irmos para a nossa casa decididos a sermos responsáveis pela nossa vida espiritual. Não nos deixe esmorecer, não nos deixe desistir, mas nos faz, Senhor, obstinados pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. E nós te agradecemos e te glorificamos. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Pode voltar para o seu lugar. Volte para o seu lugar que nós já vamos encerrar. Mas antes de nós encerrarmos, eu quero dar uns avisos muito importantes. Eu quero também agradecer a presença daqueles que estão nos acompanhando pela live, tá bom? Algumas pessoas já passaram por aqui. A irmã Vilma, que não está podendo estar no presencial. A irmã Gisele Viveiros, também que está nos acompanhando pela live. Outras pessoas que já passaram também. Queridos, eu quero dar um aviso importante. Preste atenção, por favor, não se distraia, tá? Nós temos uma programação essa semana, como todas as outras semanas, mas é importante você estar presente. Isso faz parte da nossa maturidade espiritual. Terça-feira, segunda nós não temos nada. Ponha em ordem aquilo que você quer pôr, trabalho que quer fazer, roupa a lavar. Procure centralizar nesses dias que não temos programação na igreja, para que terça-feira você esteja na escola. Ainda dá tempo de você participar da escola. Terça, 19h30. Quem tem participado, eu sei que você pode, declarar que tem sido uma bênção. A gente tem aprendido tanto, tem sido tão maravilhoso. A gente está aprofundando o nosso conhecimento a respeito de Deus. Então é muito bom. E não somente isso, a escola, nós temos um tempo de oração antes da aula. Inclusive eu quero até pedir para aqueles que vêm para a escola, cheguem cedo, para você pegar o pacote completo, para você pegar o tempo de oração. E depois nós vamos para a parte do ensino bíblico, tá? Então não perca. Quarta-feira nós temos célula, quarta e sábado célula. Sexta-feira nós temos discipulado. Essa semana nós sentimos falta, principalmente os homens, não esteve nenhum homem presente no discipulado, só o pastor. E choveu muito no dia, é claro, mas nós chegamos aqui, nós estávamos aqui no dia. E das mulheres também, muitas faltaram, mas algumas vieram, glória a Deus por isso. E foi uma bênção, foi muito legal. Então, venha, participe, porque daqui a pouco é você que estará discipulando. E se você não estiver nesse processo, você vai ter dificuldade de discipular quando chegar a sua vez. É importante nós estarmos nessa mesma direção, em unidade. Amém? Sábado, célula de jovens, domingo pela manhã, 10 horas, esse culto abençoado, e à noite, 19 horas também. Vamos ofertar ao Senhor com alegria? Se você tem o dízimo, a oferta, coloque na sua mão nesse momento, nós vamos orar ao Senhor. Você pode ficar de pé, porque nós vamos encerrar o culto, tá? Pode ficar de pé, que nós vamos orar encerrando. Coloque nesse momento o dízimo e a oferta na sua mão. Se você não tem, estenda as suas mãos de igual forma, apresente a sua vida ao Senhor. Pai, nós queremos consagrar todos os dízimos e ofertas. Essa semana, muitas obras têm acontecido aqui na casa do Senhor. Muitos projetos, muitas coisas. Mas, Pai, ainda mais é necessário. E esses projetos, eles acontecem através da mão daqueles que semeiam nesse lugar.
Então move, Espírito Santo, cada coração, cada pessoa, para que nós possamos contribuir para o avanço da Tua obra nesse lugar. Projetos estão em curso, eu creio, Pai, que eles serão concluídos com excelência. Grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. Continua abrindo as portas, abençoa, envia provisão, envia bênçãos, envia milagres. Consagramos e abençoamos todos os nossos recursos diante do Senhor. Pai, que o Senhor gere no nosso coração esse coração generoso, para que haja provisão e mantimento na Tua casa. Abençoamos para a vida de cada pessoa que está devolvendo o seu dízimo, apresentando esse ato de fidelidade ao Senhor, assim também como aqueles que estão ofertando e aqueles que hoje não têm como ofertar, mas que estão apresentando a sua vida a Ti. Nós abençoamos, nós consagramos, Pai, nós declaramos multiplicação, crescimento, transbordo. Nós profetizamos, Pai, que o Senhor ainda esse mês há de surpreender o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Você pode ofertar, fique à vontade. Quem vai fazer por meio de Pix? Nós temos a chave Pix aqui, eqcidadevelha2020@gmail.com, e eqcidadevelha2020@gmail.com. Vamos orar encerrando. Feche os seus olhos, coloque a mão na altura do seu coração. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Glória a Deus. Quantos foram abençoados? Dê glória a Deus aí. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai. Nós sabemos que o Senhor está aqui, que o Senhor tem ministrado o nosso coração, porque nós não temos falado aquilo que nós queremos falar, mas aquilo que Teu Espírito Santo tem nos compelido a falar. Às vezes são palavras duras, são palavras difíceis de ouvir, mas nós agradecemos ao Senhor porque o Pai adverte aquele filho a quem Ele ama. E o Senhor nos ama, e o Senhor tem nos advertido, porque o Senhor quer nos levar a um lugar mais profundo em Ti. Ô Senhor, abençoa essa igreja da Cidade Velha. Abençoa esse lugar, abençoa essas famílias que aqui estão. Aquelas famílias, Pai, que o diabo tem tentado destruir. Nós damos uma ordem no mundo espiritual, toda a força das trevas, toda a obra das trevas, toda feitiçaria, toda macumbaria, todo tipo de levante de Satanás contra a nossa família, caia por terra agora em nome de Jesus. Nós intercedemos por todas as famílias desse lugar. Em nome de Jesus, visita agora cada casa. Visita agora cada filho. Visita aqueles que estão enfermos. Aqueles que estão, Pai, com dificuldade de se locomover. Visita a irmã Vilma, visita o irmão Pierre, a irmã Andréia. Visita aqueles que estão doentes nas nossas casas. Que eles recebam agora um toque sobrenatural do Teu Espírito Santo, que o espírito de enfermidade bata em retirada agora, em nome de Jesus. Que todo mal, que toda seta contrária caia por terra, agora, em nome de Jesus. Se existe alguém aprisionado espiritualmente nas nossas famílias, Pai, em nome de Jesus nós também damos uma ordem, toda ação maligna, toda prisão espiritual, tudo aquilo, Senhor, herança hereditária, maldita, em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos da nossa casa, em nome de Jesus, que haja liberdade no nosso lar, que haja, Senhor Jesus, salvação nas nossas casas, que as nossas famílias sejam um lugar de paz e de bênção, que haja, Senhor, renovo de amor entre o marido e a mulher, que haja renovo de amor entre os pais e os filhos e os pais. Restaura os nossos lares, Pai. Tira da nossa frente, tira do nosso caminho as pessoas que se levantam como contrárias, aquelas que têm sido pedra de tropeço no meio da nossa família, que caiam por terra em nome de Jesus. Que todo mal que se levanta contra a nossa família, ele não prosperará, mas a Tua presença irá prevalecer no meio do nosso lar. Essa é a nossa oração, Pai, nesse dia. Nós oramos e abençoamos cada casa, cada família, e nós cremos que a nossa oração foi lá onde ela precisava ir, lá no meio da nossa casa, restaurando o enfermo, libertando o oprimido, aquele que está sofrendo de ansiedade, seja liberto em nome de Jesus, aquele que está aprisionado por traumas, por feridas do passado, seja liberto em nome de Jesus. Nós declaramos libertação e salvação
sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre essa igreja, sobre esse bairro, sobre essa cidade. Em nome de Jesus, que esse lugar fique pequeno para tantas pessoas que o Senhor vai trazer até esse lugar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Jesus. Amém e amém. Estenda a sua mão direita aos céus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre mim, sobre você, hoje e sempre. Amém? Aplauda o Senhor com alegria. Não saia apressadamente. Declare uma palavra de bênção sobre a vida de alguém que está aí próximo de você. Deus abençoe também quem está nos acompanhando pela live. 19 horas temos culto mais tarde. Se você puder, venha presencial receber do Senhor. Amém? Se alguém puder encerrar aqui a nossa live, eu agradeço, gente. Gente, Deus abençoe. Semana abençoada, viu?